Olá, povo bom! A paz do Senhor para todos vocês que estão nos acompanhando. Que bom que nós estamos juntos aqui para aprender mais um pouquinho desta doutrina tão especial que temos na palavra de Deus, que é a escatologia. Esse já é o vídeo de número 11. É um conteúdo muito grande, né? Escatologia é uma doutrina muito ampla, muito extensa dentro dos textos bíblicos, e nós precisamos realmente estudar com muito detalhes alguns pontos para que a gente possa compreender bem, né? E isso nos faz aí realizar aí já 11 vídeos, já estamos no 11º vídeo. Eu acredito que precisamos fazer mais uns 3 aí para a gente encerrar esse assunto, né? E vocês vão ter aqui no YouTube um conteúdo muito interessante para depois repassar para os seus amigos, para voltar a estudar também com as referências que nós temos aqui, e vocês vão poder avaliar, né, tudo que a gente tem passado aqui para vocês. Temos procurado trazer aqui o assunto de uma forma muito transparente, de uma forma muito legítima, sem acrescentar coisas que a Bíblia não diz, procurando ser mais coerente possível com a palavra de Deus. Todos nós sabemos que escatologia é uma doutrina que muitas vezes levam os ensinadores a cair naquela tentação de colocar as suas opiniões, né? Ele quer misturar a verdade bíblica, conforme está apresentada, com as suas suposições, com as suas axiologias, e isso muitas vezes acaba criando muita confusão. Escatologia não é uma doutrina fácil de se ensinar, porque ela trata do futuro. E quando se fala do futuro, exatamente a gente tem aí uma matéria que só Deus conhece a fundo, portanto, nós só podemos transmitir aquilo que Deus vier a nos revelar pela sua palavra. Aquilo que Deus não revela, nós não devemos se meter a tentar interpretar, porque com certeza nós corremos um grande risco de errar e acabar criando confusões ao invés de fazer a fé das pessoas ser acrescentada, né, edificada. Bom, vamos seguir em frente. Nós estamos aí estudando ainda sobre a grande tribulação. Nós já falamos aí sobre os últimos 2 vídeos, falamos sobre os 7 selos, falamos também sobre as 7 trombetas, ou seja, qual é o cenário que nós temos? Um mundo que está sendo destruído pelos fenômenos naturais, pelos fenômenos onde Deus está mudando as estações, Deus está mudando o ciclo da vida no planeta por causa dos pecados, da iniquidade da humanidade, por causa do governo perverso do anticristo. Então, nós temos um cenário mundial muito caótico, muito difícil. Vocês que acompanharam o vídeo passado, quem não acompanhou, que está chegando agora, aconselho que você vá buscar os outros vídeos para você entender a sequência do assunto. Aqueles que nos acompanharam no vídeo passado puderam perceber que o mundo, depois que as 7 trombetas tocaram, o mundo se transformou para pior. O mundo mudou para pior. Nós tivemos ali uma série de catástrofes, de cataclismas que mudaram o ciclo da vida humana. E agora, depois das 7 trombetas, nós ainda temos as 7 taças. Tivemos os 7 selos, tivemos as 7 trombetas e ainda temos 7 taças que estarão sendo derramadas sobre o mundo, sobre a humanidade, e essas 7 taças derramadas representam a ira de Deus sobre uma geração ímpia, sem temor, uma geração blasfema, uma geração que se opõe aos princípios e à lei de Deus, liderados pelo anticristo e pelo falso profeta. Bom, como a humanidade
não se arrependia dos seus pecados, ou não se arrependerá, a gente fala não se arrependia como se estivesse vivenciando os fatos, né? Conforme João foi profetizando lá no livro de Apocalipse, como se ele estivesse exatamente vivendo essa época. Mas como aquela geração não vai se converter com os acontecimentos, com os fatos, com o juízo de Deus que vai sendo derramado, a coisa que está ruim só vai piorando. O aperto para aquela geração só vai piorar, porque essa geração da grande tribulação não vai se arrepender dos seus pecados. Pelo contrário, ainda vão se irar contra Deus. Bom, vamos lá. Então o Senhor começa a derramar as 7 taças da ira, provocando aí um grande reboliço no mundo com esses últimos grandes flagelos que vêm sobre a humanidade. No capítulo 16, versículo 1 e 2, nós temos a primeira taça sendo derramada. Diz assim o texto: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Observe que o texto diz aqui que Deus designou 7 anjos, cada um desses anjos tinham nas suas mãos uma taça, dentro dessa taça a cólera, a ira de Deus por causa dos pecados desta geração. E a primeira taça que foi derramada aqui pelo primeiro anjo traz como consequência o quê? Úlceras, chagas malignas, uma doença maligna que vai atingir as pessoas que receberam o sinal da besta. Observe que o castigo está vindo para aqueles que se opuseram, que se colocaram contra Deus, para aqueles que aceitaram o governo do anticristo, consequentemente, claro, veneraram, adoraram o anticristo como se ele fosse Deus. E Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém, todo mundo sabe disso, né? Então, trocar Deus por qualquer outro ser, quanto mais um homem, é realmente trazer sobre si maldição e não bênção. Bom, a segunda taça vai ser derramada no capítulo 16, versículo 3. O segundo anjo derrama a sua taça, que é a segunda taça. Diz assim: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Nas trombetas, nós temos lá um anjo que, quando toca uma trombeta, um terço dos seres marítimos morrem por conta do toque da trombeta. Aqui diz que toda a alma vivente, todos os seres marinhos morreram com o derramamento dessa taça. Se lá, com o toque da trombeta, um terço dos seres marinhos já morreram, e isso com certeza já fez com que o mar apodrecesse, imagine agora todos os seres marinhos morrendo por causa do derramamento dessa taça. Você consegue visualizar isso? Você consegue imaginar o caos que o mundo viverá nesse momento? E aí nós temos a terceira taça. Quando a terceira taça for derramada, Apocalipse capítulo 16, versículo 4, diz assim: E o terceiro anjo derramou a sua taça, e nos rios e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Por um momento, a água potável vai ser totalmente contaminada, transformada em sangue, ou seja, inviável para beber, para tomar banho. O caos instalado no mundo, o caos instalado para a humanidade. Uma situação realmente assustadora. Vem aí a quarta taça. Depois da terceira taça atingir os rios e os lagos, a quarta taça, Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9, vai atingir o sol. Diz assim o texto bíblico: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas,
e não se arrependeram para lhe darem glória. Quando a quarta taça for derramada, o sol será superaquecido. Se hoje ele é quente no verão, muito, mas muito mais quente será nesse período, a ponto de queimar as pessoas terrivelmente. Mas o que mais assusta neste texto que nós lemos aqui é que a Bíblia diz que os homens não se arrependerão. Quando uma pessoa tem temor de Deus, ele pode até não ser cristão, não ser crente praticante, né? Não congregar na igreja, mas quando ele tem temor de Deus e ele sofre alguma adversidade na vida, muitos deles falam assim: eu preciso voltar para Jesus, eu preciso me posicionar, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso tomar uma posição com Deus. Por quê? Porque naquele momento de dor, de aflição, a pessoa ela se quebranta. No período da grande tribulação, não. As pessoas vão chegar a um estágio da sua vida que não terão mais espaço para se arrepender de nada. Observe que o texto diz aqui que o sol vai superaquecer, vai causar um grande mal sobre a humanidade, sobre as pessoas, mas os seres humanos nesse período, os homens e mulheres dessa época, ao invés de se arrepender, o texto diz aqui que eles, pelo contrário, ainda blasfemarão. Eles vão blasfemar, praguejar, falar contra Deus e não vão se arrepender dos seus pecados. Você consegue entender por que a ira de Deus não cessará nesse período? Porque os homens fecharão os seus corações, endurecerão os seus corações de tal forma que não se arrependerão mais dos seus pecados. Bom, seguindo em frente aqui, a quinta taça vai ser derramada. Quando a quinta taça for derramada sobre a terra, Apocalipse capítulo 16, versículo 10 e 11 diz assim: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Vão morder a língua de dor, mas não vão se arrepender dos seus pecados. Não vão se arrepender dos seus erros. Oh, irmãos, que coisa gostosa, que coisa boa. É quando nós, depois de algum tropeço nessa vida, olhamos para o céu e se lembramos que tem um Deus de misericórdia lá. Um Deus que perdoa, um Deus que restaura. Porque essa geração aqui é uma geração que não vai se arrepender, não vai mudar, mesmo com tanto sofrimento. Aí vem a sexta taça sendo derramada sobre os homens. A terça taça, ela vai atingir o rio Eufrates, que é um dos maiores rios ali do Oriente Médio. Ele tem um papel muito importante dentro daquela região. E esse rio, o rio Eufrates, Apocalipse capítulo 16, versículo 12, ele vai sofrer uma transformação. Olha o que diz o texto aqui. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Por que esse rio vai secar? Esse rio se secando, ele vai abrir um bom caminho para que o exército do anticristo, os alinhados do anticristo, possam por ali passar para irem direto até as terras de Israel, a fim de criar, de promover aquela grande guerra do final da grande tribulação, que nós vamos estudar na semana que vem, que é a guerra do Armagedon, tá certo? Aí nós temos a sétima taça, finalizando aqui os flagelos. A sétima taça, grandes terremotos, chuvas de pedras e trovões. Apocalipse capítulo 16, versículo 17 e 21, que fala assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira.
e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, chuva de pedras, né? Pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O maior terremoto de todos os tempos, que vai fazer desaparecer ilhas, que vai alterar o relevo de muitos países. Lugares que hoje são montanhas vão passar a ser lugares baixos vão ter alterações. Tamanho impacto desse terremoto que vai acontecer. O maior, aqui diz o texto, o maior terremoto que já aconteceu na história do planeta Terra. Chuvas de saraiva, no peso de 1 talento. Se a gente falar do talento de acordo com as medidas romanas, existiam 2 tipos de... Em Roma existia o talento do peso de 32 quilos. Se nós falarmos do talento na medida babilônica, nós temos de 30 quilos, que é o peso leve, e de 60 quilos o peso pesado. Você imagina um saco de cimento cair na cabeça de uma pessoa, vindo do céu, na velocidade que vem? Pois é, no período da grande tribulação, quando a 7ª taça cair, for derramada sobre a humanidade, pedras do tamanho de um saco de cimento, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, cairão sobre as cabeças das pessoas. Esse é o final da grande tribulação. Os grandes flagelos, os grandes sofrimentos que essa geração vai enfrentar, e não se arrependerão dos seus pecados, porque tem sobre eles o sinal da besta, e o coração deles se endureceu de uma forma que não acha mais espaço para o arrependimento. Se você ainda consegue se arrepender dos seus pecados, dê glórias a Deus por isso. E aproxime-se de Jesus. Converta-se a Jesus. Porque na grande tribulação, as pessoas não acharão espaço para arrependimento. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Espero que tenha sido de grande valia esse estudo de hoje. Que Deus abençoe vocês. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a vinda de Cristo. Aí nós vamos falar por que Cristo vai vir, em que momento ele está vindo agora, o que ele vai fazer com Israel. Ele vai estabelecer um juízo ali com Israel, com o anticristo, falso profeta, com as nações amigas de Israel, as nações inimigas de Israel. Nós vamos falar de tudo isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a vinda de Cristo, e eu quero que você esteja conosco aqui para nós aprendermos juntos, tá bom? Compartilhe esse vídeo, comente. Se você está chegando agora assistindo pela primeira vez um dos nossos vídeos, por gentileza se inscreva. Você que já se inscreveu, chame outros para se inscrever também no nosso YouTube aqui, porque é muito importante para fortalecer o nosso canal, e assim nós vamos fazendo o nosso trabalho aqui, que é edificando vidas através do estudo da Palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fique com Deus, que Deus continue sustentando e fortalecendo a cada um de nós, em nome de Jesus.